Programa Amazônia Gente e Justiça. Oferecimento Brasil Digital. Internet do jeito que você precisa. E água mineral Mina Linda. Água é vida. Beba Mina Linda. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, somos Amazônia, Gente e Justiça. Como sempre acontece, toda sexta-feira, por volta das 18 horas, aqui na nossa News TV do site News Rondônia, chegamos com assuntos que são parte da vida acadêmica, da vida de pesquisa, da vida de extensão da Universidade Federal de Rondônia. Eu sou Marcos Vinícius Rivor, hoje estão aqui comigo, com vocês, Carlos Guerra e Jolisa Marinho. São candidatos à direção do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da UNIR e à vice-direção do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Rondônia. A eleição acontece na próxima segunda-feira, de modo presencial, no campus José Ribeiro Filho, das 9 da manhã até o início da noite. E então votam professores da ativa, professores já aposentados, professores substitutos, técnicos da ativa, técnicos aposentados e todos os discentes da Universidade Federal de Rondônia. A comissão organizadora desse processo eleitoral convidou todos os candidatos e todas as candidatas para participarem desse programa hoje para falar das suas questões, das suas intenções, do modo de ação, se eleitos forem para o NUCSA. Aqui estão esses dois candidatos. Jolisa Marinho é candidata à direção do NUCSA. Carlos Guerra é candidato à vice-direção do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas. Nós vamos para um bate-papo informal com esses dois candidatos para sabermos de suas intenções. Você pode decidir o seu voto assistindo essa entrevista, esse bate-papo e, então, na segunda-feira, participar de modo efetivo do processo eleitoral, depositando seu voto em urnas que estarão lá no campus José Ribeiro Filho, na BR-364, sentido Acre. Tá bem assim? Então, vamos começar. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela disponibilidade de estarem aqui e a gente começa fazendo um convite para que vocês falem a respeito da trajetória acadêmica de cada um, contando sobre sua história na Universidade Federal de Rondônia, sobre seu perfil e também a respeito da vida profissional na educação. Vamos começar, se o Carlos me permite, com a candidata Jolisa Marinho. Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né, da nossa vida, né, de trabalho acadêmico da universidade. Eu sou formada em biblioteconomia pela UFPB, tenho mestrado em ciência da informação também pela UFPB e doutorado em Ciência da Informação pela USP e pós-doutorado em Ciência da Informação pela UFPE. E hoje eu sou candidata, né, à direção de núcleo, mas a minha trajetória de trabalho mesmo começou em 2003, na UFMT, não aqui na Uni. Passei 11 anos na UFMT e lá eu já tinha participações, né, em coordenações, em chefia, em direção de campus, em projeto de extensão, projeto de pesquisa. Então, eu já trouxe da UFMT uma bagagem que me ajudou muito a aplicar aqui na Uni quando eu cheguei aqui em 2014.
né? Então, em março de 2014, eu fui transferida para cá a convite da instituição na época, né? O meu curso era novo, então precisavam de uma doutora e de uma pessoa que ajudasse, né, a consolidar o curso que estava muito no início, né, e com os problemas de curso, né, de início naquela época. Então, desde daí até o dia de hoje, eu venho trabalhando em prol, tá, da Uni, em prol do NUCSA, em prol do nosso curso. A gente conseguiu fazer o reconhecimento do nosso curso de biblioteconomia na Uni. Ao longo desses 12 anos, a gente conseguiu uma trajetória, né, muito boa na nossa área, a título de a gente chegar à nota 5, certo? A primeira nota 5, nota de excelência da CAPES, na Uni, que foi o nosso curso. E, além disso, nós trouxemos também, né, um doutorado. Nesses 12 anos, a gente trouxe um doutorado da USP, né, já que eu era a única doutora em ciência da informação e a gente precisava de mais doutores, né, para a gente conseguir realmente consolidar a área aqui. E aí, o mesmo doutorado que eu fiz na USP, negociamos e a USP veio até a Uni e passou entre 2017 a 2021, certo? Trabalhando e, ao final, conseguimos capacitar 12 doutores em ciência da informação. E, além disso, finalizando essa parte da minha trajetória, desde quando eu cheguei até aqui, após o término do DINTER, que a gente chama de DINTER, né, doutorado interinstitucional, a gente sentou e escrevemos o projeto do mestrado, que foi para isso que a gente quis, capacitar doutores para trazer um mestrado e fortalecer a nossa área de ciência da informação aqui. Então, a gente escreveu o mestrado, submetemos a CAPES e foi aprovado ano passado. Tá? E, nesse momento, a gente está fazendo a instalação para ter a seleção da primeira turma agora até o meio do ano. Então, a minha trajetória aqui sempre foi de luta e quando eu me coloco à disposição para participar de uma candidatura para a direção de núcleo, é justamente consolidar e continuar a minha luta, tá? Para a excelência do nosso núcleo. Jolisa Marinho se apresentando aqui para a gente no nosso Amazônia, Gente e Justiça. Vamos então agora à apresentação de Carlos Guerra, que é candidato à vice-direção do NUCSA. Carlos, fique à vontade. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham este momento importante para a democracia efetiva da nossa instituição, da Universidade Federal de Rondônia. Eu sou Carlos Guerra Júnior. Nasci em Mossoró, Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte. Ali, de quem vai para o interior, sabe que tudo se torna mais difícil quando a gente nasce no interior, mas sempre com muitos sonhos. E desses sonhos, conseguir formar-se na capital, né? Tanto em jornalismo como em radialismo, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois, fiz uma pós-graduação também em administração e marketing esportivo e minha carreira esteve recebendo aquele upgrade com o mestrado e o doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Consegui essa etapa, né, tão fundamental do doutorado com a bolsa da CAPES, né? Então, assim, foi fundamental para que eu conseguisse, com 4 anos, uma bolsa que permitiu que minha carreira internacionalizasse, que pudesse conhecer pessoas de vários países, também consegui fazer conexões com diversos países. Isso influenciou no próprio tema do meu doutorado, que foi um doutorado em que mostramos como a música rap, ela traz os discursos invisibilizados de pessoas que viveram no mesmo eixo de colonização, apesar de não se conhecerem, e esses discursos se assemelham. Então, estudei o rap de Moçambique, Angola, além do Brasil e de pessoas imigrantes em Portugal, para contemplar também os demais países que foram colonizados por Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Nisso me trouxe um senso crítico e, sobretudo, um espírito de coletividade. E esse espírito de coletividade eu consegui, ou pelo menos busco a cada dia melhorar, trazer em cada passo dessa minha carreira como docente e pesquisador. Iniciei lecionando na Universidade Federal do Cariri, como professor substituto, no interior do Ceará. Também lecionei numa universidade através do EAD, né, com pessoas de Cabo Verde,
na Universidade de Santiago, em Cabo Verde. Durante a pandemia, lecionei a disciplina de jornalismo investigativo para aquela instituição. Logo depois, passei no concurso de 2021 da Universidade Federal de Rondônia. Quando o curso de jornalismo estava se instalando, o curso de jornalismo se instalou aqui em Porto Velho, que era a única capital do Brasil que não tinha o curso de jornalismo em 2020. Eu passei, então, no concurso de 2021 para ingressar em 2022. Tão novo, né? Querendo chegar na vice-direção. Mas, assim, logo no momento em que fui contemplado em entrar na universidade, foi nos passado pela própria reitoria que existiam algumas questões a serem aprimoradas e melhoradas na universidade. Então, é lógico que a cada passo que você vai trilhando, você consegue fazer com que as suas ações elas estejam em maior abrangência. Então, inicialmente, como um pesquisador individual, um dos trabalhos em que nós realizamos, que foi dentro do projeto Delbera, projeto de extensão, conseguimos receber o prêmio de transformação social no maior congresso, que é o Intercone, o Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, porque conseguimos fazer com que a área esportiva, que não era abrangida pelo jornalismo local até a minha chegada, ela passasse a ter cobertura efetiva, e hoje temos vários estudantes que estão cobrindo o jornalismo esportivo no âmbito de Rondônia. A Copa do Brasil foi um exemplo disso. Vários estudantes que estavam participando do ciclo do Delbera, participando da Band News Goiás, na Globo local, na Band local. Então, assim, vários estudantes que foram formados ali pelo Delbera. Então, por isso veio o prêmio de transformação social. Outro eixo também é a busca pela internacionalização, porque a internacionalização ela transformou a minha vida e pode transformar a de outras pessoas também. Ela me possibilitou que eu viajasse por mais de 20 países e nesses conseguisse apresentar trabalhos em congressos, em universidades como a Universidade de Marseille, a Universidade de Marseille na França, a Universidade de Cork na Irlanda, a Universidade de Salamanca, universidades de Moçambique, tudo isso devido a essa oportunidade que houve de internacionalização com o programa de doutorado fora do país. Então, assim, a minha busca é pela coletividade e, coletivamente, nós conseguimos algumas vitórias também dentro da área da comunicação e do curso de jornalismo. A Jolisa apontou muito bem que o primeiro 5, veio do curso de biblioteconomia, logo depois veio o 5 do jornalismo na sua primeira avaliação. O curso de jornalismo não é um trabalho do Carlos Guerra, apesar de logo depois eu ter chegado na chefia, mas sim um trabalho coletivo de todas as pessoas que fazem parte do nosso departamento. Hoje são mais de 10 professores, então teve o trabalho de todos os professores do nosso departamento para se chegar à nota 5. Só foi possível porque todo mundo assumiu uma parte e todo mundo colaborou para essa vitória. Assim como, logo depois do curso ser instalado, também conseguimos o mestrado. E o mestrado, novamente, logo quando eu cheguei na instituição, a gente já estava na construção da PCN para aprovar o mestrado. Conseguimos aprovar o mestrado, que vai terminar a primeira turma agora nos próximos meses, em que vão se formar nossos primeiros mestres em comunicação, para que essa transformação social seja coletiva. E o meu modelo de gestão e de participação, seja para 1 centavo, será sempre ouvindo todo mundo. Perfeito. Essas, então, as primeiras participações da Jolisa Marinho e do Carlos Guerra aqui no nosso Amazônia, Gente e Justiça. Nesse episódio, estamos conversando com eles, que são candidatos à direção e vice-direção do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Rondônia. Reforço que a comissão organizadora convidou para estar aqui com essa entrevista, na abertura desse espaço, todos os candidatos. Esses 2 que aqui estão demonstraram seu interesse e por isso estamos com esse bate-papo, chamamos assim, para que você possa saber qual é a intenção de cada um deles, forme sua convicção e na próxima segunda-feira, dia 16, entre 9 da manhã e o início da noite, vá até
o campus José Ribeiro Filho e registre o seu voto. Será um voto presencial, em urna, física, e dessa maneira, já na próxima segunda, saberemos quem será ocupante do cargo na direção do núcleo e da vice-direção do núcleo. Para ficar uma dinâmica melhor, a primeira questão foi respondida pela Jolisa, a segunda vou levar primeiramente à resposta do Carlos Guerra. Quais são suas propostas para ensino, pesquisa e extensão, incluindo pós-graduação? Muito obrigado pela pergunta, professor Marcos Rivorio. A primeira questão que nós devemos trabalhar, tanto no eixo da pesquisa como na extensão, é trabalharmos a interdisciplinaridade. Entendemos que hoje existem, por exemplo, editais abertos pelo governo do estado para a área do audiovisual. A área do audiovisual, o jornalismo consegue atender muito bem, mas existem questões que podem ser barreiras para os próprios estudantes do jornalismo, por mais que façam um audiovisual de excelência, porque é necessário apresentar orçamento que envolve a contabilidade, é preciso conhecer as próprias leis que são aplicadas, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Então, lei, qual é a área? É trazer estudantes do direito. Contabilidade, para entender o orçamento, é trazer estudantes de contábeis. Então, assim, nós conseguimos avançar ao entender que nenhum conhecimento ele é maior do que o outro. Nós conseguimos, sim, fazer algumas vitórias trabalhando individualmente ou trabalhando só com um docente. É possível, é necessário para a gente ter um ponto de partida, mas nós chegamos a alguns sonhos e algumas etapas que sem a coletividade nós não conseguimos avançar. Então, a ideia é termos cada vez mais projetos de extensão e de pesquisas que sejam interdisciplinares a partir do NUCSA como exemplo, para que gradualmente eles estejam dentro de toda a universidade. Agora, pontuando o meu perfil especificamente, né, o perfil das pessoas que estão dentro do projeto que eu coordeno, que é o Delbera na extensão, ou do grupo de pesquisa e de inovação tecnológica, que é o BARRAS, o Bloco de Ações em REP, Rádio e Ausências Sonoras, nós podemos pontuar a trajetória desde 2022, que eu sei que é curta, pequena, mas nós podemos falar dessa trajetória através do quê? De prêmios. 2023, já conseguimos o prêmio do Intercom Regional, que é o principal congresso do Brasil, e lá tem o ISPOCOM, que são as mostras científicas. 2023, o nosso jornal, o Beradeiro, que ele é feito por 3 disciplinas, sem coletividade não há vitória, nós conseguimos com que o Beradeiro fosse escolhido o melhor jornal acadêmico dos cursos de jornalismo da região norte. 2024, nós já conseguimos avançar com prêmios tanto internos da Uni, como também externos, né? Nós tivemos o projeto Delbera, que eu coordeno, como segundo melhor projeto de extensão, segundo a avaliação da própria Uni, envolvendo os campos de Porto Velho e também o de Guajará-Mirim, no qual um outro projeto do curso de jornalismo esteve na primeira colocação também. Então, a gente teve ali na segunda colocação, mas mostrando também a força do jornalismo na primeira colocação com o projeto REC. Além disso, observamos que conseguimos, já no ano de 2025, com que projetos e atividades feitas por estudantes da Universidade Federal de Rondônia fossem aprovados em um congresso europeu na Irlanda, em que os estudantes Davi e Juliana, eles apresentaram os seus trabalhos lá nesse congresso, através do nosso projeto Barras. Na época, nós procuramos alguns recursos para que eles pudessem viajar. Infelizmente, não conseguimos até com que um dos projetos estivesse entre os 2 melhores entre os estudantes e recebesse parte da bolsa, mas era uma parte de uma bolsa que, se fosse um europeu, ele teria conseguido a logística, mas da América do Sul não foi possível. Apresentou online o trabalho, sendo bem qualificado lá. Então, nós conseguimos ganhar esses prêmios de extensão. Depois, na pesquisa, em que 4 prêmios do NUCSA foram repassados, 4 prêmios do PIBIC foram repassados para o NUCSA
No ano de 2025, desses 4 prêmios, 2 teve orientação minha, justamente os trabalhos da Juliana e do Davi depois da internacionalização. Além disso, recebemos no ano passado esse, que talvez seja o maior prêmio daqueles que nós recebemos, que foi o prêmio de transformação social no Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, em que eu, junto com os estudantes, nós vamos escrever o relato do projeto Delbera. O projeto Delbera, ele nasceu logo na minha chegada em 2022, porque eu percebi que no estádio de futebol, com o Porto Velho na época, em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro da Série D, com ingresso gratuito, não havia lotação de estádio, nem havia emissoras transmitindo o jogo. Então, nós decidimos, com os materiais próprios, celular, dos estudantes, que inicialmente a gente não conhecia os recursos que era possível dentro da universidade. Hoje nós temos recursos da universidade para isso. Nós conseguimos, na improvisação, na experimentação, levar essa transformação. Hoje, as cabines são lotadas de pessoas na área da imprensa esportiva, em sua maioria, nas equipes, tem pessoas que saíram do Delbera, e o Delbera é esse projeto de formação contínua. Eu chamo de categorias de base do jornalismo esportivo local, com algumas pessoas já participando do jornalismo esportivo a nível nacional. Recebemos esse prêmio também de transformação social, e agora nós vamos escrever no livro do Intercom, e também o 3º lugar no Congresso Brasileiro de Folk e Comunicação, com um podcast em que nós mostramos como o rap consegue falar sobre as dinâmicas socioculturais de diferentes cidades a nível internacional, com foco em cidades africanas, para sair daquela generalização que também é preconceituosa quando nós queremos falar de um microespaço, que é uma cidade, e queremos trabalhar com generalização, falando, a África é assim, a África não é assim, as Áfricas são diversas, e nós mostramos isso no nosso trabalho de inovação tecnológica, que recentemente também o projeto Delbera conseguiu, no novo edital de fomento à extensão, ser premiado. Então, são vários prêmios, desde o ano de 2022, quando nós chegamos na instituição, prêmios internos e prêmios externos, nos quais foram conseguidos, mas que, se nós conseguirmos fazer com que esses projetos sejam cada vez mais interdisciplinares, com certeza vamos aos primeiros lugares dos prêmios nacionais. Perfeito, muito obrigado. Candidata Jolisa Marinho, e quais são as suas propostas para ensino, pesquisa e extensão, incluindo pós-graduação? Alguma coisa já foi dita no NUCSA? Bem, eu estou na Uni há 12 anos e eu acompanho assim, o crescimento do nosso núcleo nesse período. E a gente realmente, eu sempre digo isso nas reuniões, a gente trabalhou bastante e continua trabalhando, estamos fazendo muito bem nosso trabalho, porque a gente está crescendo, certo? Em curso de graduação e pós-graduação. A gente já contempla 6 cursos de graduação, né? Administração, contabilidade, economia, direito, biblioteconomia e jornalismo. E 6 cursos de pós-graduação em nível de estricto sensu, né? Entre mestrados e doutorados. E o que a gente observa, pelo menos o que eu venho observando, é que existem situações ainda bastante inconsistentes, né, que precisam ser trabalhadas como um todo, com todos esses cursos. Por exemplo, a gente tem ainda um número de evasão muito grande dos nossos alunos. A gente sabe que o número, uma porcentagem X, ela é aceitável de evasão, mas a gente tem uma evasão ainda muito grande, tá, em relação a alguns cursos do nosso núcleo. E isso vai ser é necessário que a gente sente, entende, com esses coordenadores, com os representantes discentes, e faça um diagnóstico para encontrar caminhos para solucionar, né, esse problema ainda existente no nosso núcleo. Outro ponto que, inclusive, eu fui nas salas de aula e os próprios alunos vieram falar comigo, foi essa questão da rotatividade de professores. Os professores vêm para a Uni e, com pouco tempo, eles pedem remoção, pedem redistribuição. Então, isso também é um ponto que a gente tem que sentar e discutir as possibilidades, né, o porquê que isso está acontecendo, né, e como solucionar esse tipo de situação, porque isso afeta
diretamente a formação dos nossos alunos, porque a gente está sempre recomeçando. Quem dá aula sabe muito bem que a gente se prepara para certas disciplinas, e com o tempo a gente vai ficando cada vez mais, né, eficiente naquele conteúdo, porque vai aprofundando. Então, se cada vez a gente tem que estar reiniciando isso, e isso prejudica fortemente a formação dos nossos alunos. Então, é outra questão que a gente leva, né, como proposta para sentar e discutir no conselho com as coordenações de curso. Além disso, a gente tem também agora um novo desafio, né? Que é essa nova estrutura administrativa, né? Que foi colocada aí na universidade, tirando a parte dos departamentos, que é a questão administrativa, e colocando totalmente para as direções de núcleo, e colocando essa parte pedagógica totalmente para os cursos, só a questão pedagógica. Então, a gente vai ter coordenações de curso. Então, eu creio que essa vai ser uma etapa de adaptações que a gente vai precisar trabalhar realmente de forma bem interativa. Porque, por exemplo, a gente, no nosso núcleo, em curso de graduação e número de alunos de graduação, é o maior da Uni. É o maior da Uni. Nenhum camping do interior, inclusive, é maior do que o nosso, entende? Então, e aí você encontrar um núcleo desse sem nenhum técnico de assuntos educacionais, que é o TAI, que a gente chama de TAI, é preocupante. A gente precisa ter um auxílio, entendeu? Porque a gente precisa estar o tempo todo renovando e refazendo, por exemplo, as nossas grades de disciplinas, porque a gente está em eterno movimento, né? A sociedade é dinâmica. Então, as nossas disciplinas, as nossas ementas, certo? Elas precisam estar o tempo todo se renovando também, para a gente estar interagindo com a sociedade, estar entregando para a sociedade profissionais que realmente atendam às necessidades atuais e emergentes. Então, se a gente não tiver um acompanhamento, né, educacional, por um técnico especialista mesmo nisso, a gente meio que faz o trabalho, né, como a gente sempre diz lá na Uni, a gente se vira nos 30, né, mas a gente consegue. Mas é importante que a gente tenha a estrutura para os nossos cursos, entende? A estrutura devida, para que a gente faça um trabalho de excelência e realmente ajude o ensino a ter a excelência que a gente tanto precisa, né? Somos uma universidade federal, a única, né, aqui, entende? Então, nesse sentido, eu coloco isso como pontos cruciais no nosso ensino, que tem muitos outros, né, mas como a gente tem pouco tempo aqui. E na pós-graduação, a pós-graduação nossa do núcleo, ela está em constante desenvolvimento ainda. Inclusive, a gente já tem mais propostas de mestrado, né, no forno, para serem submetidas, tá, a CAPES, né, para aprovação, como é o caso da economia. Então, a gente tem esse desprendimento, né, essa força de trabalho para crescer essas pós-graduações. A gente só precisa realmente da estrutura que elas precisam, né? A estrutura necessária que elas precisam. A gente vê que a gente tem, por exemplo, o mestrado do direito, por exemplo, o nosso mestrado em gestão da informação, que foi criado agora há pouco, né? Que acontece em outro espaço físico que não da Uni, porque a gente não tem estrutura suficiente para isso. Tá? Então, são pontos que a gente coloca e que a gente vem observando ao longo desse tempo trabalhando no núcleo, que precisam realmente serem levados, né, a sério e discutidos com a comunidade. Porque cada um tem as suas necessidades específicas. Cada área ali, que são 6 áreas, né, distintas, tem as suas necessidades específicas que a gente precisa levar em consideração, precisa fazer um diálogo, né, mais concentrado, né, para a gente viabilizar caminhos que realmente contribuam para o crescimento desse ensino de graduação e pós-graduação. Candidata Jolisa Marinho, continuando nessa esfera, com relação ao desenvolvimento institucional do núcleo, a senhora falou alguma questão a respeito
dessa continuidade de trabalho com relação aos cursos. Mas e a estrutura predial que falta, o que pode ser feito, e junto com ela a questão de equipamentos, espaços para as unidades do núcleo, na futura faculdade, que precisamos entender bem como é. Isso. Então, continuando, que eu já até comecei a falar, né, da infraestrutura, o núcleo, a gente cresceu e ainda está crescendo em graduação e em pós-graduação. Mas, infelizmente, a gente não tem o crescimento também da nossa infraestrutura, que realmente acomode esses cursos que estão em pleno crescimento, né, que acomode esses cursos e dê uma condição, né, mínima de trabalho digno para a gente. Então, a gente vê que a estrutura física, ela está realmente necessitando, tá, de um direcionamento para uma expansão mesmo, para uma expansão. Porque a gente precisa dar o espaço necessário para que esse ensino de graduação e pós-graduação aconteçam de forma efetiva. E quando eu falo aconteçam de forma efetiva, eu vou dar um exemplo para vocês de como realmente a gente trabalha com o que tem e mesmo assim a gente ainda alcança excelência, né? Como, por exemplo, o nosso curso de medicina, né? Essa avaliação que teve, o curso de maior nota foi o da Uni, né? Então, mesmo a gente tendo essa situação, a gente precisa de, por exemplo, laboratórios. E aí a gente tem o nosso vice aqui, que é de jornalismo. Eles precisam de, no mínimo, 4 laboratórios específicos para a formação de seus alunos. A gente ainda não tem esses laboratórios, nem o espaço físico, que dirá realmente os equipamentos mesmo que dê conta, tá, para essa formação. E aí eu levo para outras áreas. Por exemplo, a gente tem contabilidade, que deveria ter um núcleo de práticas contábeis, que também não tem esse espaço, entende? Hoje a gente trabalha numa era tecnológica que precisa ser, né, todas as nossas disciplinas, elas precisam interagir com essas tecnologias, porque a gente está preparando profissionais para o mercado de trabalho que trabalham, né, numa era tecnológica e informacional. Então, o diretor do núcleo agora conseguiu, né, adquirir 30 computadores e não tem local para colocar os 30 computadores para a gente aumentar o laboratório de informática, por exemplo, para que contemple todos os cursos. A gente só tem um laboratório de informática para todos os cursos usarem, os 6. E lógico que não dá conta, né? Porque todos precisam de computador, todos precisam trabalhar suas disciplinas, tá? No meio, né, virtual da internet. E outras tecnologias, softwares, aplicativos, precisam ser mostrados, base de dados, tá? Então, esses são alguns pontos que a gente observa e que precisam ser trabalhados. Alguém realmente precisa tomar isso à frente e levar para que a gente possa sentar, discutir, entende? E viabilizar essa nova estrutura para o núcleo, nova estrutura física, porque estão trabalhando uma estrutura administrativa, né? A gente precisa de uma estrutura física também. Então, é uma questão que eu, aí, ao longo do tempo que eu estou aqui, eu observo muito, sofro muito, porque eu vivo a universidade, não apenas vou dar aula lá, eu trabalho com projetos, eu trabalho com pós-graduação, então a gente vê essa necessidade. Perfeito. Carlos Guerra, repetindo a pergunta, porque alguns dos nossos espectadores podem ter chegado depois do questionamento. Vamos lá. A intenção é saber da sua forma de agir com relação ao desenvolvimento institucional do NUCSA, passando pela infraestrutura predial, de equipamentos e espaços para as unidades do núcleo. Acredito que a Jolisa respondeu muito bem, mas vou complementar em 2 pontos, né? O primeiro ponto é acessibilidade. Felizmente, a nossa instituição, nos últimos processos seletivos, tem aumentado as vagas para as pessoas PCDs. No entanto, infelizmente, vários desses espaços ainda não são pensados na acessibilidade, né? Nós temos situações que vivenciamos no curso de jornalismo, como, por exemplo, as aulas serem lecionadas no 3º andar, quando entraram algumas pessoas com mobilidade reduzida, sem ter um elevador. Então, como a gente vai lecionar lá no 3º andar em situações como essas? Tivemos que buscar
com outros cursos, com muitas lutas, inclusive lutas dos estudantes, que a chefia do departamento onde eu estive por 2 anos também esteve junto nessa luta com os estudantes para que outro curso cedesse o seu espaço para que fosse possível. No entanto, com o aumento que a projeção é que a universidade receba mais pessoas PCDs nos próximos 4 anos, isso se torna um desafio enorme. Inclusive, a instituição, ela não tem, em alguns espaços ainda não tem o piso tátil, por exemplo, que é algo que deve ser pensado como prioridade. O nosso curso, ele tirou nota 5 no MEC, só que o 5 ele não significa que é 100% em tudo. Em alguns itens é avaliado, quem tira ali acima de 4,5, né, arredonda para 5, que nós perdemos pontos em justamente 2 aspectos que o curso não consegue resolver por si só, que era justamente a acessibilidade, apesar de nosso departamento ter, inclusive, professoras que o foco dela, né, a professora Eliane, o foco dela é na acessibilidade em suas pesquisas, mas é necessário o investimento externo, que os vídeos eles tenham audiodescrição, libras, que todos os conteúdos eles sejam pensados de forma acessíveis, que o piso tátil esteja em todos os espaços, que se houver aula no 3º e no 2º andar, é necessário que exista elevador para que as pessoas consigam ter esse acesso, e isso dentro do orçamento que é colocado para o NUCSA sempre será uma prioridade, mas também como cobrança para as instâncias superiores, para que isso seja pensado não apenas no acesso, mas sobretudo no acolhimento, para que todas as pessoas sejam respeitadas dentro de suas diversidades e se sintam bem e não se sintam constrangidas dentro dos espaços da Uni por falta de acessibilidade. Nós tivemos por muito tempo rampas que estavam quebradas, que dificultavam também essa acessibilidade. É um desafio que a gente precisa enfrentar coletivamente, conversando bastante. Além disso, a questão dos espaços. Por exemplo, agora no curso de pós-graduação da comunicação, né, hoje nós não temos uma sala fixa. E isso foi visto na avaliação do PPG, né, do nosso PPG-Com, como uma forma ruim de ser vista, né? Tipo assim, foi um ponto negativo na avaliação, o fato de, em um semestre, a aula está numa sala, no outro semestre está noutra sala, no outro semestre está numa sala, e a gente precisa ter espaços físicos pensados para a área da comunicação, para a área da biblioteconomia, para a área das ciências contábeis, para a área das ciências econômicas, e nós precisamos lutar para que o orçamento seja ampliado para o NUCSA e, sobretudo, o orçamento que já tem o NUCSA ser distribuído de forma coletiva, sendo debatido de forma franca através do colegiado, e o colegiado conseguir a representação dos docentes, técnicos e discentes, para a gente entender quais são os recursos emergenciais e as prioridades para que os cursos consigam participar de forma efetiva da escolha do direcionamento de onde serão aplicados para os equipamentos, visando a renovação anual das nossas estruturas. Perfeito, muito obrigado. Para você que está chegando agora, repito, somos Amazônia, Gente e Justiça, espaço cedido aqui pelo site News Rondônia, por meio da News TV, aos professores da Universidade Federal de Rondônia. Esse espaço tem novo episódio toda sexta-feira às 18 horas, como está acontecendo agora. Nesse episódio, estamos focando a eleição da direção do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas no campus de Porto Velho, da UNIR. Todos os candidatos foram convidados a participarem e aqui estão Jolisa Marinho e Carlos Guerra, com os quais estamos conversando, porque na próxima segunda-feira será, então, a data da eleição. Data em que professores da ativa e aposentados, técnicos da ativa e aposentados, discentes, acadêmicos de graduação e pós-graduação matriculados no NUCSA poderão exercer o seu ato democrático, escolhendo seu candidato e registrando o seu voto. Para essa escolha, estamos aqui conversando de modo informal
e assim observando as respostas da candidata à direção do núcleo, Jolisa Marinho, e à vice-direção do núcleo, Carlos Guerra. Nesse sentido, Carlos, eu te pergunto como será a sua gestão em você sendo eleito com relação a pessoas, com relação ao relacionamento entre servidores e alunos, entre servidores e outros servidores, nesse ambiente universal onde não há como se esconder. Há muitas denúncias de perseguições e assédio. Muito obrigado pela pergunta. Em relação às denúncias que houverem, nós precisamos estar aberto para receber e acolher as denúncias que houverem, investigar, né? Investigar de uma forma com uma comissão independente, né? A comissão independente agir para que seja possível compreender onde estão acontecendo essas denúncias. Então, nós vamos abrir essa comissão independente para que haja as pesquisas, para que haja o acolhimento das vítimas, para que haja uma investigação precisa para que isso seja combatido. Em relação ao ambiente, eu comecei o meu diálogo falando de coletividade. Então, a gente precisa dessa coletividade que seja franca, direta, que nós consigamos respeitar todos os docentes, discentes, todos os técnicos, para que essas pessoas consigam se sentir participantes da gestão. Além disso, buscamos combater a evasão, ampliando a participação cultural, que é minha área. Eu sou um rapper também, eu sou um artista e já promovi algumas atividades culturais na instituição. Isso é algo que eu aprendi bastante, tanto na Universidade de Coimbra como na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que o campus ele se torna mais atrativo quando você tem atividades culturais, você faz com que haja segurança, porque tem pessoas participando de diversos espaços, não deixando uma escuridão e sem pessoas em determinados espaços. Além disso, o eixo esportivo, infelizmente, uma das atléticas que liga a maior parte dos cursos do NUCSA, ela foi desativada por falta de incentivos. Então, o NUCSA precisa debater diretamente com os estudantes, porque isso influencia na motivação dos estudantes. E no espaço que eu tive na Universidade de Coimbra, sempre houveram estudantes internacionais, estudantes do Brasil, de várias partes do Brasil. Infelizmente, a Universidade Federal de Rondônia ainda não participa desses eixos de internacionalização. No meu grupo de pesquisa, nós tivemos com 5 instituições que aderiram, acreditando no nosso grupo de pesquisa para a internacionalização, e nós colocaremos a internacionalização como prioridade para que os estudantes também consigam estar fora por um período, também os professores serem recebidos por outras instituições, para que a nossa instituição se torne cada vez mais atrativa. Muito obrigado. Jolisa Marinho, sua percepção com relação ao relacionamento interpessoal no NUCSA? Nós, como eu disse, nós somos o maior núcleo, né? Então, somos numerosos, tanto em número de alunos como professores. Então, é normal que a gente tenha, né, dificuldades em trabalhar e conviver, né, juntos no mesmo espaço. Mas eu vejo, sabe, 2 pontos importantes. Eu tive que assumir, inclusive, a chefia do departamento por questões de relacionamento dentro do meu departamento, com processo administrativo, e eu tive que direcionar bem isso para a gente chegar à normalidade de novo. Então, eu vejo, assim, que para a gente entender e para a gente levar situações como essa para a normalidade e tentar resolver todas essas questões de assédio, que não são poucas, né, dentro do nosso núcleo, é necessário que haja, primeiro, um diálogo aberto, entende? Tanto com alunos como professores, tá? Mas, principalmente, a gente precisa, como disse o professor, o nosso professor Carlos Guerra, a gente precisa realmente de uma equipe
uma equipe no núcleo, entende? Uma comissão. Inclusive, teve uma professora, ela tem, da área de psicologia, do nosso núcleo, que eu já até conversei com ela sobre isso, dessa possibilidade de a gente conseguir criar uma equipe, tá? Para trabalhar esse tipo de coisa, esse tipo de situação dentro do nosso núcleo. Um dia desse foi perguntado sobre isso no nosso grupo de WhatsApp do núcleo e falaram, não, mas é a DGP que toma conta disso. Não, a DGP toma conta disso, mas parte da gente, entende? Quando chega lá na DGP, a situação já está extrapolando. Então, essa equipe teria realmente essa função de diagnosticar esses assuntos no início, para a gente tentar conversar com cada professor, tentar eliminar esse tipo de semente, né, do mal que cresce rapidamente, entende? E, além disso, propor realmente palestras, workshops, oficinas para os nossos professores, para os nossos alunos, em relação a isso. A mostrar, tá? Informar o que é um assédio, como lidar com isso, entende? De uma forma mais efetiva, para que a gente realmente não extrapole, né? Nem os muros da universidade, porque é o que está acontecendo, né? Algumas situações estão indo além, tá? Dos nossos muros. Então, a gente tentar resolver dentro da nossa casa os nossos problemas, tá? E aí sim, com a ajuda da DGP, tá? Com a ajuda da DGP e com uma equipe dentro do nosso núcleo, a gente tentar resolver situações como essa de assédio e tentar ter um relacionamento mais amigável dentro do núcleo, mais harmonioso, porque a gente vive muito mais tempo, parece, dentro da Uni do que dentro da nossa própria casa, né? Porque a gente trabalha tanto. Então, se tem um local de estresse, em pleno trabalho, onde a gente convive tanto, isso dificulta realmente até a gente crescer em outras áreas. Estamos nos instantes finais aqui do nosso Amazônia, Gente e Justiça, nesse episódio atual, mas temos ainda alguns minutinhos e quero utilizar esses minutos finais pedindo uma informação à Jolisa e ao Carlos. Daqui a 4 anos, na sua ótica, como estará o NUCSA? Olha, na minha visão, eu estou aqui há 12 anos e eu sempre arregacei as mangas para ajudar tanto o meu curso como o núcleo, como a Uni, a alcançar, né, as metas de excelência que a gente tanto almeja. Então, a minha visão hoje, como candidata à direção do núcleo, é justamente entrar e continuar com as mangas arregaçadas, certo? Agora de maneira mais efetiva, para a gente alcançar um cenário de um núcleo muito estratégico para a sociedade. Um cenário realmente que beneficie alunos, professores e principalmente sociedade. Porque mesmo no cenário que a gente encontra hoje, com tantas deficiências, a gente consegue chegar até a sociedade e levar bons produtos. Então, a minha visão hoje, de eu ver um núcleo daqui a 4 anos, é justamente um núcleo consolidado, um núcleo com espaços adequados, tá? Para graduação, para pós-graduação, um núcleo com internacionalização, né? Tanto da graduação como da pós-graduação, como o nosso colega Carlos Guerra colocou, certo? Que é tão necessário, é tão bom isso, um núcleo vivo, porque é o nosso único núcleo noturno da Uni ali. Então, a gente está ali, aglomeradinho, num cantinho, né? E a gente precisa deixar isso mais vivo, com cultura, com dinâmicas, entende? Com um bom relacionamento, né? Crescendo efetivamente, mas de maneira, né, saudável, com um ambiente saudável de trabalho, tá? Então, nessa perspectiva que eu vejo, tá? Os nossos cursos de graduação daqui a 4 anos, tá? Consolidados, que essa vai ser a meta, consolidar os nossos cursos em estrutura física, professores, em efetividade, em taxa de sucesso dos nossos cursos, tá? E as nossas pós-graduações a todo vapor, tá? Com tudo que elas precisam, com laboratório para pesquisa, sabe? Com salas de aulas, com sala para professor, entende? Um mínimo, uma estrutura mínima para a gente estar realmente, poxa, estamos num núcleo realmente que produz conhecimento e de forma adequada. Muito obrigado. Carlos Guerra, suas colocações. Como estará o NUCSA daqui a 4 anos? Hoje nós temos 2 cursos com nota 5. É uma meta que a maioria esteja com nota 5.
daqui a 4 anos. A meta é chegarmos a todos os cursos, né? O objetivo seria chegarmos a todos, mas estará cumprido se tivermos pelo menos 4 ou 5 cursos com nota 5. Isso é obrigação, a gente vai lutar muito para que nesses 4 anos tenhamos de 4 a 5 cursos com nota 5. Os nossos cursos de pós-graduação também com notas de excelência a nível de avaliação na CAPES, né? Então, a gente precisa com que tenhamos esses núcleos de excelência, que aumentem as bolsas de pesquisa. Nós teremos mais bolsas de pesquisa, pelo menos mais de 50% a 70% das bolsas de pesquisa para a pós-graduação do que nós temos hoje. Um núcleo internacionalizado. Internacionalizado é professores tendo a oportunidade de também lecionarem em outras instituições fora do país, seja por 6 meses ou por 1 ano, porque hoje nós temos instituições interessadas em receber professores doutores do Brasil, e esses professores podem sim ser de Rondônia. Então, temos uma instituição internacionalizada, tanto recebendo pesquisadores, estudantes e professores de outros países, como também enviando professores e estudantes para a internacionalização. Nós teremos um núcleo atrativo com atividades culturais e esportivas para os discentes, feitas também com a participação dos técnicos, caso desejem, que esses estudantes eles terão orgulho de dizer que fazem parte de um núcleo que o acolhe, que o recebe, que o ouve, que promove atividades culturais e esportivas e que o motiva com estruturas adequadas e espaços adequados para que ele consiga ser um profissional de excelência e não tenha motivos para evasão, sim, continue na instituição até o final, atingindo a taxa de sucesso, para que o nosso núcleo seja, sim, referência nesses 4 anos que vamos ter na gestão, e que os prêmios que recebemos não seja de 1, 2, 3 cursos, mas que cada curso, daqui a 4 anos, quando nós estivermos realizando a entrevista semelhante a essa na TV Uni de prestação de conta, que a TV Uni também vai sair com a participação dos cursos do NUCSA, quando nós realizamos a entrevista de prestação de contas daqui a 4 anos, nós tenhamos que fazer um programa desses de 45 minutos só para falar dos prêmios que foram recebidos pelos 6 cursos. Muito obrigado. Jolisa Marim, em 30 segundos, peça o seu voto e diga seu número. Bem, dia 16 está aí, é segunda-feira que vem, de 9 da manhã a 9 da noite. Estaremos no campus, né, no Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, esperando você para a votação. E eu, professora doutora Jolisa Marinho, meu número é 20. Se você sentir confiança no nosso trabalho, nas nossas propostas, na nossa força de lutar, por favor, eu peço seu voto para que a gente juntos alcance realmente a nossa excelência tão almejada e tão esperada, tá? Para um núcleo de uma universidade federal. Muito obrigado. Carlos Guerra, da mesma forma, em 30 segundos, faça o seu pedido de voto e estabeleça aqui o seu número. Na próxima segunda-feira, dia 16, nós teremos um desafio de mudar a história do NUCSA, de continuar avançando dentro da nossa instituição. Para isso, eu peço o voto no número 15 para vice-diretor, no número 20 para a diretora, para que nós tenhamos uma gestão que seja plenamente participativa, isso é, ouvindo todas as pessoas, com inclusão, pensando na acessibilidade e na multiplicidade do nosso corpo discente, docente e técnico, e, sobretudo, com ética e respeito para cada pessoa que participa da nossa instituição. Por isso, nós falamos na nossa gestão de participação, ouvir todo mundo, inclusão, que os espaços sejam acolhedores para todas as pessoas e ética, porque é justamente nós termos transparência de todas as nossas ações e respeito aos códigos de éticas nos quais nós nos compromissamos em estar obedecendo e seguindo à risca. Muito obrigado, Jolisa. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a você que compõe nossa audiência. Encerramos aqui mais um episódio do nosso Amazônia, Gente e Justiça. Na próxima sexta, estaremos de volta
compartilhe nosso programa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também por meio do site www.newsrondonia.com.br, no aplicativo da nossa News TV. Muito obrigado por tudo. Até a próxima edição do nosso Amazônia, Gente e Justiça.